faz uma ali, uma pequena ali tranquilo, aprende item a item, porque eu cheguei a errar muito ali em alguns processos. Às vezes, de querer fazer demais ali sem ter estruturado, até na parte ali do back-office ali mesmo, né? E às vezes posso ter tido perda de dinheiro ali, de material. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal da Dona Cruz. Hoje é dia do nosso quadro Papo com o Empreendedor, onde nós trazemos aqui um empresário da vida real para contar um pouco da sua história, do que deu certo, do que deu errado, e sempre são grandes aprendizados. Por mais, né, que o nome dele já esteja aqui, já tem a foto dele. Não é novidade. Igual a Thaís falou no último. Não é novidade. Não é novidade. Antes de apresentá-lo a vocês, eu vou falar com a minha sócia aqui, dona Thaís Cruz. Thaís, como que você está hoje? Eu tô bem, tô cansada, né, meu? Acabei de participar de um campeonato, tô moída, mas tô muito feliz com o nosso convidado de hoje. E também muito feliz por tê-lo como nosso cliente também. Fico muito feliz em participar desse exponencial crescimento aí, vai ser muito maneiro. Muito legal. Ontem eu pude ver algumas partes da conversa de vocês, né? A gente tem uma relação aí há alguns meses por telefone, mas quando conhece pessoalmente, assim, é outra coisa. É diferente. É diferente. E ele vai soltar aqui como que ele também fez o processo dele como um todo, né? Acho que é essencial que a gente deixe claro que há um caminho a ser percorrido e que nada acontece do dia para a noite. Eu acho que é essencial demonstrar cada vez mais isso, porque a internet ela mostra uma facilidade que talvez não seja real, assim. Talvez seja 0,00001 pessoa que conseguiu, ou talvez em situações diferentes, distintas ali, que não a de geral, entendeu? Então, acho que é essencial demonstrar esse tipo de história aqui. É, tem toda a razão. É sobre isso isso? aí. Eu sempre tenho, tô ligado. Não existe mágica, né? Não existe mais. Pessoal, antes de apresentar o nosso convidado, vamos falar da nossa patrocinadora oficial, que é a empresa Cashflow. É um BPO financeiro que te ajuda ali a você ajustar suas contas. Por incrível que pareça, tem muito empresário, muita empresa por aí que não sabe nem o quanto ganha e nem o quanto gasta. Tem uma bagunça total ali. Então a Cashflow te ajuda a pensar financeiro, como você negociar melhores prazos com seus fornecedores, como você cobrar de uma forma melhor, formar preço. Por incrível que pareça, né? A questão do preço não é tão simples assim. Tem gente que acha que está cobrando o valor certo, mas está pagando para trabalhar. Essa é a verdade. Então, se você é uma dessas pessoas, clique num lugar aqui no vídeo ou no link aqui na descrição e fale com um dos especialistas da Cashflow. Com certeza eles podem te ajudar de alguma forma. É isso aí. Por mais que você também não queira a consultoria, o BPO financeiro, existe uma consultoria que você pode fazer com eles, que eu acho que também vai vir num momento muito oportuno dentro da reforma tributária, onde nós teremos o imposto por fora do valor, né, pago. Então, não é só multiplicar por 2 ou fazer vezes 28%, que é a alíquota prevista da reforma tributária. Então, é essencial saber precificar para que você não perca dinheiro no meio do caminho. Você ter um consultor financeiro para te ajudar a pensar é essencial em alguns momentos. É uma loucura, né? A gente tem uma previsão ainda, mas o pessoal não soltou nada ainda. Será que a construção civil vai aumentar os impostos? Olha, aumentar, acho que sim, mas eu acho que vai penalizar muito mais quem está desorganizado com seus fornecedores, com seus clientes de alguma forma, porque hoje o tributo ele vai ser sobre o total da sua operação, reduzindo tudo aquilo que você tem de comprovação, né? Então, se você não tem ou tem de forma informal, você não vai conseguir compensar essa utilização ali das prestações de serviço. Então, vai impactar muito a construção civil para quem é informal. Então, a gente tem todo um ano aí para trabalhar essa formalidade, conectar com os fornecedores, conectar-se com a sua contabilidade também para que ela te auxilie no que pode ser feito e principalmente também nessa questão do preço. Acho que o pior que pode acontecer é uma debandada de pessoas sem informação, duplicando o preço de todos os seus produtos, achando que assim vai resolver o problema e não vai ser dessa forma, né? Então, precisa estar bem auxiliado nesse sentido. Com toda certeza. E quem começar agora vai sair na frente. Perfeito. Sobrevivência. Isso aí. Você que está assistindo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. É um conteúdo de muita qualidade. Não é uma história de livro, é a história de alguém que está vivendo na prática Gratuito. de como crescer a sua empresa.
Então se inscreva, curta o vídeo, comenta, compartilha com seu amigo que é do setor da construção civil, que com certeza vai ser muitos aprendizados. Com certeza. Pessoal, estamos aqui com o nosso amigo e cliente Francis, que é engenheiro civil, empresário e também fundador e proprietário das empresas Smart U, Isso. ConstruCash e Franal Construtora e Incorporadora. Isso. Francis, seja muito bem-vindo ao podcast da Dona Cruz, meu amigo. Obrigado mais uma vez aí pelo convite, né? A gente juntou dois momentos oportunos, que foi tanto conhecer a contabilidade, né? Que hoje está fazendo parte do nosso time aí. Inclusive, recomendo. Foi muito bom todo o atendimento que a gente teve ontem. E obrigado pelo convite aí. Vai ser um prazer estar falando aí o máximo que eu conseguir agregar aqui para vocês, para as pessoas que estarem ouvindo a gente aqui. Perfeito, Francis. Olha, a gente estava conversando ontem, né? Você não veio para cá pensando no podcast, a gente estava fazendo uma reunião ontem sobre seus processos, toda a sua empresa. E aí, a gente, falando em um momento sobre negócios, você comentou sobre crescer, né? Negócio, que você não nasce grande em algumas situações. E nosso Papo com o Empreendedor, eu lembrei na hora, te convidei para esse papo, porque o Papo com o Empreendedor é justamente para incentivar pessoas que estão no momento que o Francis já esteve, que podem, de alguma forma, com a sua história, aí cortar um caminho, sabe? Cortar um caminho de uma forma boa, né? Sim. Não tentando pular alguns degraus. Então, fala pra gente, cara, de onde você vem, onde você atua hoje, né? E qual que é a história aí inicial da Franal? Não, perfeito. Eu sou de Belo Horizonte, nascido. E partindo da trajetória já mesmo da parte dos investimentos na construção civil, isso tudo começou em 2009, já na empresa dos meus pais, né? Não se remetia a uma construtora em si. A gente, no início, abria cada CNPJ por empreendimento e assim ele se encerrava, fazia a venda das unidades. Na época, eles construíam junto com grupos ali de investidores, né? Pegava alguns amigos e cada um ficava com unidade A, B, C e D e ficava determinado isso ali na incorporação e tal. E aí, nisso, eu estava já na faculdade, né? Já trabalhava nos empreendimentos deles. Depois, trabalhei numa outra empresa que prestava serviço para a Vale. Fiquei nela durante 2 anos. Fui para Carajás, as Minas lá bem e novo, tal. Assim? Novo. E fiquei nessa empresa de 2011 até 2013. Aí saí de lá, depois trabalhei numa outra construtora. E nisso peguei uns empreendimentos ali até de um ex-sogro meu e tal. E voltei a trabalhar junto com eles. Nesse meio tempo eu abri uma construtora, né? E comecei já a operar numa cidade que era ao lado de Belo Horizonte. Então a gente sempre construiu ali em Belo Horizonte. Depois a gente fez alguns empreendimentos em Contagem, que é do lado, dois empreendimentos, 2 prédios. E aí partimos para Santa Luzia, que é onde eu estou até hoje, que é desde 2014, final de 2014, que eu estou por lá, né? Então são 11 anos, né, nessa trajetória em Santa Luzia. Que foi onde, de fato, a empresa alavancou absurda, né? Dentro do contexto que a gente vinha construindo no passado. Então, a gente começou em Santa Luzia no final de 2014. A gente fez um primeiro prédio lá de 16 unidades, um prédio até pequeno. E aí eu percebi muita oportunidade na Casa Geminada, porque lá é uma cidade metrópole ali de Belo Horizonte, mas é uma cidade que pode se considerar que ela é meio que do interior. Então, essa parte de Casa Geminada ali acaba favorecendo mais o público daquela região. Não só lá, mas pelas redondezas que eu já fui em todo o Brasil ali mesmo, todo o interior, o pessoal é mais acostumado com casa, né, do que apartamento. Prefere, Espaço. né? Exato, espaço, a questão de vizinho, né? Se tem gente morando em cima, condomínio, que a pessoa já deixa de gastar com isso. Então, assim, é um produto que, de fato, tem um giro absurdo. Então, mesmo para a gente que já fez muito empreendimento verticalizado e também casa geminada, eu falo, em termos de giro, a casa geminada, ela, de fato, dá mais. O que acontece que é aquele famoso ditado, né? Fazer uma casa de unifamiliar ou fazer um prédio de 300 unidades vai te dar o mesmo trabalho. Então, foi aí onde eu estou atualmente, inclusive, migrando de novo para verticalização de empreendimentos. Por quê?
Como a mão de obra hoje está bem escassa, né? Está bem difícil você ter uma fidelidade dos colaboradores com você, etc e tal. Tá difícil você pulverizar muitas unidades ali para fazer vários condomínios, né? De várias casas, né? 5 aqui, 3 ali, 4 ali. Por quê? Porque essa pulverização de pessoal acaba te complicando a sua gestão. Porque às vezes falta o pedreiro ali no dia, que aí você tem que tirar outra obra lá para trazer para cá. E às vezes quando você tá tudo ali centralizado, você fica com uma gestão muito mais fácil. Então, no cenário de hoje, verticalizar, de fato, faz mais sentido hoje para a minha empresa, né? Então, bom, pegando como base nisso, é o que a Thaís mesmo falou aqui, né? Não tem como você começar grande, né? E olha que eu nem sou gigante, não, mas eu consigo contar uma trajetória que realmente é árdua, né? Então, ninguém tá ali atrás ali do tapume ali para ver de fato o que acontece nessa jornada de 11 anos ali. Então, se for para entrar até nessa linha, Thais, não sei se seria o ideal, mas perceber qual que é o seu momento atual. Você vai iniciar a jornada agora, entendeu? Sim. Então, se fosse para iniciar hoje, eu começaria exatamente como eu comecei, que foi o quê? Com 2 casinhas lá, mesmo que meus pais já faziam prédios na época, né? Lá em 2009, 10, 11, 12, enfim. Eu preferi começar ali pequeno, até porque eu nem tinha o capital para fazer um prédio sozinho, né? Mas você não consegue construir um prédio com R$0? Esse que é o detalhe, né? Tem muitas pessoas aí na internet que falam algumas coisas que, sim, como se diz lá em Minas, eu truco para ver se é verdade ou não, porque eu não duvido, não tem como de fato. Nem mesmo quando se trata, né, de abrir uma incorporação num lote, etc e tal, e você vai iniciar ali, você tem que ter um recurso. Perfeito. Então, assim, que seja para você pagar o projeto, você tem que ter. O tapume, né? O tapume, tudo, a limpeza do terreno, né? Puxar ali uma informação básica do terreno. O terreno, isso né? é um problema da internet, né? Porque se eu acreditar em todo guru, não faça a sua incorporação com capital de terceiros. Exato. Ou coloque R$1 do bolso. Você tem sim, né? Depois eles começam ali a desmitificar ali, né? Só não é bem assim, né? Sim, que você vai exato. Lá, não, você pode ali chamar um investidor para te apoiar com esse recurso e tal, mas é o famoso ditado, né? Não existe almoço grátis, ele vai te cobrar ali um valor por isso. E o investidor, de fato, eu passei isso nessa jornada toda, que ele faz muito sentido para o crescimento da empresa, sem sombra de dúvida. No início, eu poderia, sim, ter ficado só ali com o capital ali familiar, né? Do meu pai, uma ajuda ali, e a gente iria trilhar. Como vocês começaram, né? Isso, exatamente, como eu comecei. Só que eu confesso que se não fosse os investidores, eu não tinha feito hoje mais de 500 unidades habitacionais, que foi o que a gente já fez. Então, assim, por quê? Porque ele não teria todo o capital, eu não peguei nenhum capital de banco até então, né? Até o presente momento agora. Então, eu falo que sim, o investidor ele te alavanca de uma maneira mais fácil nesse primeiro período. Então, eu recomendo sim. E como é que começou essa trajetória? Qualquer 20 mil reais que eu chegava em amigo meu, ele tinha, eu contava para ele o que mais ou menos ele ia estar lucrando ali, e era isso que ia fazer funcionar, fazer a máquina girar, né? Perfeito. E foi assim durante alguns anos, né? Pegando ali 100 mil de um, 50 mil de outro, 40 mil de outro, baixinho, o meu capital, né? E tal. E tinha também o meu pai por trás, mas eu tentava mexer menos ali justamente para trilhar o meu caminho ele sozinho. Hoje meu pai ele é investidor, ele assina o mesmo contrato que qualquer outro assina, né? De capital, etc. No contrato de SCP, né? De Sociedade em Cota de Participação. Então, assim, mas fez total sentido esse início de pegar, de fato, pequenos valores para você conseguir ter volume e, de fato, fazer várias obras. Para quê? Para que seu portfólio também ele crescesse cada vez mais rápido e esses investidores eles iriam aumentando. O cara que colocava 100 mil, ele começa hoje a não fazer mais sentido. Por quê? Eu cresci num ponto que eu tenho portfólio para mostrar para uma outra pessoa que ela consegue colocar 1 milhão e que vai dar resultado, por exemplo.
E é o que a gente estava falando sobre pulverizar também, né? Você acaba abrindo muito essa participação e aí você acaba diluindo um pouco os outros investidores maiores. Que aí você consegue dar uma rentabilidade menor também, né? Sim. E a gente estava, inclusive, falando sobre os investidores lá da Franal, onde a sua preocupação em demonstrar para eles que a empresa é, de fato, uma empresa sólida, que está demonstrando ali os números, né? A participação deles, o rendimento deles. E, de fato, eles pegam e reinvestem no negócio de novo, porque sente essa segurança. Eu vejo que você teve uma escalada dentre os 20 mil reais, onde você começou, para agora você tá ali, pô, com um cara de 200, 300 mil reais. O que você coloca isso, Francis? Porque é network, ou esse cara, sei lá, foi a confiança dele que fez ali no início só com 20 mil mesmo, e depois ele aportou muito mais. Essa diferença de onde vem? Sim. Então, Thais, essa diferença é o seguinte. Primeiro, eu sempre trabalhei de uma forma bem orgânica disso. Então, é o famoso tete a tete ali. A pessoa ela tem que te conhecer. E o mineiro já é meio desconfiado, né? De natureza. Então, assim, sempre foi indicação. A pessoa foi lá, colocou 200, virou 250. Opa, tem um amigo meu ali que ele tem a consultora dele, começou. E aí, então, isso foi acontecendo muito assim. Só que quem às vezes já tinha um capital ali maior, só que falou assim: eu vou testar aqui com 150 e vou ver no que vai dar. Aí esse investidor, então assim, é muito importante você saber o ambiente que você está ali convivendo, porque às vezes você já consegue ali laçar alguns investidores, que são investidores-chave, que você nem precisaria mais ficar preocupado com um investidor menor, vamos dizer assim, né? Então, eu sempre gostei muito dessa questão de relacionamento, de ser mais curioso com a pessoa, perguntar. Então, eu soube, de fato, pegar as pessoas certas para trilhar esse caminho mais rápido, né? Para a pessoa ver que 200 mil virou 250, e aí ele anima já colocar mais 250, nem tira o dinheiro, e aí vai só, ou seja, né? Acumulando esse capital ali junto com a consultora. Então, chega um momento, que foi até eu conversei com você ontem, que eu comecei a janelar, né, ali o investidor pequeno, porque muitas das vezes, o que é uma preocupação que vale a pena falar aqui, que é o quê? Tem gente que às vezes coloca o capital que é a reserva de emergência dela. Exato. Então, assim, ela acha que construção é milagre, você vai ficar milionário. Não é mesmo? Não é assim. Pô, na verdade, você vai chegar nesse ponto. Só que existe um prazo para isso, um período. Todo investimento na construção civil, ele é médio e longo prazo. Não existe milagre. Existe 2 meses, né? Não existe 2 meses. Não existe, né? Então, assim, saber que o quê? Até pro próprio investidor que está ouvindo a gente aqui, se você colocou ali 100 mil e o período da obra é 12 meses, amigo, não precisa nem de ligar para o consultor, não. Só espera os 12. Aí você vai saber se vendeu as unidades. Se vendeu, vai apurar o imposto, o lucro, etc. E aí sim você vai receber seu dinheiro, né, remunerado com o capital que foi investido ali. Então, é longo prazo, mas é um investimento que eu falo, né? Se você olhar ao redor aqui, em São Paulo, então, né? O que mais tem? Imóvel. Então, você tem dúvida que investir em imóvel é ruim? Não tem, né? Porra, mas também tem que ser pé no chão. É uma coisa que eu sou muito, né? Que é o quê? Você não ficar deslumbrado com aquilo. Que você começa a receber dinheiro investidor demais. Assim, nossa, tô com 1 milhão aqui na conta. Você fala assim... Tem que ter uma boa cabeça. Demais. E ser sempre transparente com o investidor. Então, uma coisa que a gente sempre fez é passar todo o relatório. Até que chega um momento que o investidor ele nem te pede mais, mas você tem que estar preparado para apresentar para ele também, né? Então, deixar tudo bem transparente, mostrar os números exatos ali, porque a partir do momento que ele vê que está tendo rentabilidade, está sendo rentável para ele, ele não tira o dinheiro mais, que é o que acontece hoje na empresa. Hoje, eu congelo os investidores menores, porque realmente ele às vezes não aguenta colocar um capital no empreendimento maior hoje nosso. Não aguenta o tempo. Oi? Não aguenta o tempo e o capital também. Perfeito. Que é o que você falou sobre a pessoa que ela coloca a reserva de emergência, dá 12 meses ou deu uma dor de barriga, ela vai onde o dinheiro dela tá lá aportado, né? Que eu preciso de volta.
Aí foi o que você falou, né? Como que a gente faz agora? Meu, seu dinheiro tá lá, pô, investido, né? Tá no cimento, tá no material. Como que eu vou fazer para retirar agora? Não é tão volátil igual o mercado de ações, da renda variável, mas é o mesmo conceito. Tem que ter paciência. Não, e eu falo que é engraçado, né? Eu já tive situações, por isso que tem que saber fazer bem a leitura de quem vai investir, para você também não cair cabelo à toa. Porque Boa. Pra não se estressar à toa, já tem que porque um filtro. assim, a pessoa ela tem que ter realmente a noção que é o que exatamente você falou, né? O dinheiro é seu agora, meu amigo, ele tá no tijolo, ele tá no cimento, então você tem que esperar. E outra, acontece a situação também que você vai fazer um empreendimento, por exemplo, de 10 unidades e duas unidades ficam ali com a cabeça de burro e não vende de jeito nenhum. Exato. Então, assim, aí o que eu dou muito exemplo com esses investidores que eu tive no passado que ficava criando, né? Chegava até a ser chato, sabe? Que é o quê? Amigo, quando você coloca o dinheiro, né, compra lá umas ações, aí ela dá um boom. Você colocou 100 mil, ela tá em 120. Aí você tá alegre pra caramba. É bom, né? Você tá no mar, bom. Venda ou não venda? Quando cai lá pro 70, você vai bater lá na porta lá do Elon Musk, lá que você investe na Tesla lá, e fala assim, amigo, pô, caiu, o que você vai fazer? Não existe isso. Investimento é investimento. Ele pode ser bom e ruim. Exato. Então, por isso que eu gosto muito também da modalidade de cotas. É bom falar sobre isso aqui também, porque na época, quando meus pais construíam, eles selecionavam as unidades para cada um. Então, a Thaís era dona do 201, o Felipe do 302, eu do 401 e pronto. Então, assim, às vezes, o que acontecia muito, né, nessa modalidade que eles faziam antes? Vendia o da Thaís e o do Felipe. Remunerava os dois E eu ficava chorando. Tipo assim, putz, a minha unidade não vendeu. E aí, o que eu sugiro sempre? Que o investidor ele fica feliz o tempo todo. Foi uma boa sacada mesmo. Colocou 100 mil, você é dono de X% de tudo. Vendeu o primeiro imóvel, ele já vê uma corzinha do dinheiro. Então, assim, e outra, você tem um diálogo quando sobra 2 unidades, nesse exemplo que eu dei, de falar assim, gente, vamos fazer o seguinte, mesmo eu sendo sócio ostensivo, né? Vamos queimar essas unidades, porque o dinheiro no nosso bolso, a gente faz mais dinheiro. Então, já ganhamos em 8 unidades aqui, deixa essas duas, vamos baixar o preço para queimar e tentar apostar em novo projeto. Então, assim, essa parte de investir como cotas é o melhor dos mundos. É o que? Você ganhar a partir da primeira venda. Vendeu uma casa, você já está ganhando dinheiro. É no empreendimento como um todo, né? Não como Exato. unidade. Porque às vezes a sua unidade ela é essa cabeça de burro ali enterrada. E aí, meu amigo... E sem contar que eu não sei se você precificava isso também, né? Porque existem algumas unidades que são um objeto de desejo maior. Assim, digamos que o térreo seja a menor. As pessoas querem menos aquela unidade. Então, talvez ela demore mais a vender. Ou por ser um valor também mais reduzido, ela tenha um valor também... Ela venda mais rápido. É um estudo de mercado que você faz. Mas a cota do investidor, ela também muda com relação a essas vendas... nesse caso, né? Que era por unidade. A cota do investidor também muda conforme a unidade de desejo ali, maior ou menor. Sim. Se o investimento dele num tipo, por exemplo, era 100 mil reais, na privativa era 130 mil reais. Até porque ela tem valor de um VGV maior também, né? Sim. Só que é isso. Você não fica... Porque acaba que vira um leilão ali entre os investidores. Assim, quem que vai ficar com tal e tal? Então, não, vamos fazer o seguinte. Todo mundo é dono de tudo. Vou abrir um pedaço. Abre aqui, a gente vende aqui, vendeu a primeira, você já está ganhando e tal. Então, assim, é o melhor cenário a se fazer, de fato, é criar a cota por investidor, né? Então, até hoje mesmo, na Franal, tem investidores que às vezes têm um capital maior e falam assim, eu quero ficar dono desse empreendimento todo. Não, amigo. Faça isso não. Não faço não, porque... Senão depois você não vai querer investir de novo comigo. Porque você agarrar alguma coisa ali, você vai falar assim, não, o meu ROI aqui não tá batendo. Minha taxa interna de retorno, né? Que são as métricas que a gente utiliza, né? Para ver se realmente o investimento se tornou rentável, né? Então é o quê? A taxa interna de retorno, tanto ela analisada quanto mensal, como também a VPL, né? Então, outra forma também que eu notei que os investidores, eles costumam gostar mais é o quê? É fazer os pagamentos parcelados. Porque... Pra entrar melhor na TIR, né? Também, perfeito, né? Exato.
Então, assim, acaba que quando ele investe o capital de uma vez, ele mobiliza aquilo ali. Exato. Tudo bem que aqui na Franal a gente rentabiliza ele mesmo que o capital esteja parado, né? Mas às vezes você, quando você está começando, você não tem tanta essa expertise, não tem equipe para estar te ajudando a gerenciar isso. Então, é melhor você falar assim, olha, esse empreendimento eu estou estimando aqui de custo R$200 mil. Então, faz aqui 5 cotas aqui de tanto. Perfeito. É melhor. Para o investidor que está vendo, né? As cotas são melhores do que você aportar de uma vez. Sim. Por conta dessa questão da TIR. Para você que é investidor, você precisa entender também como ser remunerado. E para você que é empresário, precisa entender como remunerar. E aí eu já entro numa pergunta aqui para você. Você é engenheiro, você vem aí de uma família de construtores, incorporadores. E de onde veio essa inteligência financeira que você tem? Porque você, além de remunerar, você pega o capital do seu investidor que está parado, remunera ali que seja num CDB básico e você repassa essa remuneração a ele, né? De onde vem essa sua inteligência aí para que também a sua empresa também não tenha ônus nesse sentido? Onde você também participa como investidor. Você tá no game 2 vezes, né? Sim. É o mercado financeiro que não, né? É um mercado financeiro. Então mas precisa entender muito bem isso para que você não onere o teu negócio e que você não remunere demais o seu investidor, né? De onde vem essa aí? Então, hoje, inclusive, como a gente já está mudando o nosso cenário, tudo é, de fato, um processo, né, gente? Então, a gente tem que entender que o investidor, ele, de fato, ele é um capital caro para a empresa, né? A gente conversou isso muito ontem. Então, assim, hoje o banco, ele, de fato, te empresta numa condição melhor. Mas é muito mais fácil eu pedir um primo meu que está com a graninha sobrando, né, ou algum amigo, do que às vezes no banco, que vai ter aquela morosidade, burocracia, dependendo. Então, assim, começa ali, tudo bem. Como é que eu fiz essa questão dessa remuneração se o capital da pessoa estava parado? O que eu trabalhava sempre? Se o empreendimento eu estimava de custo de 1 milhão, eu ia lá e pegava 900 mil de cota. Por quê? Esses 900 mil, eu colocava ele numa única conta bancária que vai ser gerir esse empreendimento. Então, esses 900 mil, eles iam estar investidos nessa conta. Então, no mês 0 ele era 900, no mês 1 ele era 909 e assim sucessivamente. Então, aquele capital, ele vai sendo gasto ali, mas automaticamente ele está sendo rentabilizado. E aí, como eu já estava na minha cabeça que ia dar 1 milhão de custo à obra, na hora que o investidor teria que aportar esses 100 mil, ele já não ia precisar mais, porque os 900 mil foi rendendo até eu precisar chegar nos 1 milhão. Com a Selic do jeito que está, é o cenário perfeito. Hoje ainda é maravilhoso. Então, ou seja, foi uma estratégia que eu usei para eu não ter que ficar, às vezes, ficar mostrando todo dia extratozinho, você aumentou isso aqui de rendimento, aumentou isso aqui. Então, foi o quê? Fazer que a obra custasse menos, um pouco, né? Assim, eu falo de aporte do capital do investidor, né? E aí já colocava aquele valor aplicado e ia utilizando para a obra. E aí, na hora que a obra, né, eu fosse apresentar todo o fechamento da obra, ele falou assim, mas como é que a obra custou 1 milhão e 100, por exemplo? Você não me pediu mais dinheiro? Você só aportou 900. Não, mas é porque você aportou 900, ele foi rendendo, nem precisou. Então, assim, você traz uma confiança que ele vê que, pô, o cara é honesto, né? Ele não pegou o dinheiro aqui e comprou uma lancha ali e tal e usou o meu dinheiro. Não, então, assim, tudo bem, deixando bem claro ali para o investidor. Então, essa é uma forma que eu utilizei para deixar esse dinheiro rentabilizado ali. E você estudou isso, estudou como fazer e fez, é isso? Eu, na verdade, a gente vê muitas pessoas também, né, gente? Não adianta, você tem que ter contato, pessoas precisam de pessoas. Então, você precisa, de fato, aprender com as outras pessoas ali, que seja na internet. Hoje em dia tá tão fácil, né, você aprender. E aí eu fui pegando algumas ideias ali. Então, teve teste que eu fiz que foi exato parar o dinheiro, pegar ali o extrato bancário e ver quanto que rendeu. E lá na frente eu remunerei o investidor com esse saldo investido. Teve vezes que eu fiz... eu entrava com capital final para não ter essa conversa de, pô, faltou dinheiro na obra. Aí eu falo assim, não, então deixa que eu entre com esse finalzinho desse capital. E a melhor forma foi essa que eu contei anteriormente. Que é o quê? Mesmo que a obra custe 1 milhão, tem ali o seu
saldo ali seu, né, da consultora de 100 mil para inteirar, mas já utiliza esse rendimento para gastar na própria obra. Não é Que aí trabalhar não no tem nem onde escuro. você falar, exatamente. Não é no escuro, né? Mas Não. é trabalhar na inteligência ali. Exato. Eu falo isso, Francis, porque assim, hoje os empresários, eu vejo que, no modo geral, inclusive, não só da construção, acho que as pessoas elas se limitam a entender aquele assunto e ponto. Né? Então, se você é engenheiro, você vai entender de engenharia. Contador vai entender de contabilidade. Só que existe todo um mundo por trás do que gere também a tua empresa, que é financeiro, que é pessoas, que é muita coisa. Então, eu acho que o empresário ele tem que pegar como teu exemplo, por exemplo, entender de engenharia, mas entender também como remunerar, entender sobre questões do mercado financeiro, como funciona a empresa que está na Bolsa de Valores, entender tudo isso para que, não que você vá abrir a sua empresa no capital, mas você entenda como que é a sistemática, como as pessoas pensam, para trazer o melhor daquele mundo para o teu mundo. Então, por isso que eu perguntei sobre esse conhecimento financeiro. Assim, eu acho que é essencial a todos e fica aqui o exemplo também, né? Para as pessoas que não sabem hoje remunerar. O sócio, o investidor, pega ali e fala, taxa de juros está tanto, vou te remunerar a tanto. Então, tá acima da taxa de juros. Tipo, Isso é coisa que a faculdade não ensina. Então. não ensina, não adianta. Não, e assim, quanto maior o investidor você vai pegando, mais conhecimento ele tem. Exato. Então, assim, tem investidor que... É engraçado que se algum me ver aqui nesse podcast, vai até rir, né? Mas é o quê? Às vezes o cara, pra ele, se você falar com ele que ele me deu 100 mil, em 2 anos eu devolvi pra ele 120, pra ele tava lindo. Mas ele, por quê? Ele não conhece desses números certinho, né? Não tem estudo pra isso. Não sabe que é uma taxa interna de retorno. Não sabe o que é um valor presente líquido, uma VPL. Então, assim, é a pessoa que ela acostumou desde a infância lá botar o dinheiro na poupança. Aí, realmente, para esse investidor, qualquer coisa tá bom. Então, por isso que esses, assim, mais arcaicos ali, né, vamos dizer assim, qualquer dinheiro que aparecia lá, para ele tava maravilhoso. Então, inclusive, desses aí, 2, 3, eles continuaram durante muito tempo na consultora, porque eles realmente ficavam surpresos. Por quê? Mas porque o capital dele tava, nem CDB não estava aplicado. E, na verdade... essas mudanças dessa cultura de aprender a querer gerir mais as suas finanças começou nos tempos para cá, convenhamos, pandemia, né? Com essa né? facilidade com esses bancos digitais, que você tem um acesso ali aos seus investimentos, que você vê ali a rentabilidade que ele está te dando mensal. Antigamente, todo mundo realmente colocava LCI, LCA e, no máximo, ali Os bancos engessados também não têm a facilidade de hoje. Exato. Então, hoje... Você vai conversar com um investidor, que é os que eu converso hoje, que tem ali 2, 4 milhões ali disponível para investir, ele faz conta de centavo. Então, assim, você tem que ter conhecimento para provar para ele, amigo. Não, você tá enganado. Porque se você colocou esse valor parcelado, então cada parcela sua, você está tendo uma taxa interna de retorno sobre ela no faturamento e no lucro que você está recebendo lá na frente. Então, assim, tem muitas vezes investidor que olha ali só o ROI, né? Eu entrei com 100 mil, deu 120, pego 20 mil, divide por 100 e não é essa conta simplesmente. Isso aí é um ROI, né, básico ali, né? Pô, às vezes eu tenho um ROI de 90% ali, por exemplo, mas em 6 anos o negócio não foi bom. Você perdeu dinheiro no tempo ainda. Então, assim, tem que acompanhar isso tudo para... E saber explicar, né? Porque, mais uma vez, quanto mais transparente, mais confiança a pessoa tem em você. Quando você até explica pro cara sobre a TIR na linguagem que ele já conhece, para ele é muito mais seguro de que você vai fazer realmente aquilo que você está falando, porque você está explicando a maneira como é mesmo. Então, é essencial. Aí, a gente entra no assunto dos gurus, né? Onde você coloca ali, você vai fazer a incorporação, incorpore aqui sem colocar R$1 no bolso, tudo bem. Ninguém explica que você tem que ter um bom network para você ter ali pessoas que vão aplicar no teu negócio e que talvez no seu primeiro empreendimento nem o teu melhor amigo coloque aquele dinheiro ali, porque ele também não vai perder tudo que ele tem caso dê alguma coisa errada, e pode dar, porque é o teu primeiro empreendimento. E também o conhecimento básico que você precisa ter para poder tratar dessa linguagem, para você colocar ali o que é o percentual de remuneração para eles, né? Sim. Diante disso aí, você vai a muitos eventos, né? Já comentamos aqui sobre algumas pessoas em comum que conhecemos. Sim.
Tu viu já alguma coisa muito absurda assim no mercado? De pessoas prometendo, não precisa falar quem, né? Mas tipo, Fala, fulano de tal. ó, fulano fez isso. Não, mas alguma coisa bem absurda assim que você tenha visto? Olha, algumas vezes, inclusive, né? O que acontece? O evento, o fato de ter ali um palco ali, um microfone, alguém falando e ter, né, uma mesa de café bacana ali, essa recepção, isso aí, de fato, enche os olhos de todo mundo. Esse é o perigo, sabia, cara? O cara tá lá e o cara domina a questão da comunicação que a Thaís falou. O cara fala com tanta firmeza que às vezes o cara que não tem o conhecimento acha que é amém, é isso. Eu tô rindo aqui porque ele tava falando. Acabou de acontecer numa reunião, né? Tipo, não precisa falar de Não quem, foi mas... hoje, né, Thaís? Não, aconteceu numa reunião aí que o cara falou com tanta firmeza uma bobagem tão grande que. Eu fiquei olhando assim, cara, se é uma pessoa que não tem o conhecimento, acredita. Isso que é a questão do evento. Por isso que é muito importante você ser um cara curioso. Fala que o gênio é o curioso, porque ele pergunta tudo. Sim. Ele tem muita mais informação para tomar a decisão. O evento é legal, mas vá aos eventos e procure mais informações. Acho que esse é o ponto, né? E às vezes a pessoa fala, mas não produziu nada, né? Exato. Então, assim, ela tem aquele poder persuasivo ali, mostra às vezes coisas que nem é ela mesma que fez e tá ali vendendo uma situação que é uma mentira, né? Então, tem que realmente buscar a fundo e tal. Então, e nesses eventos, o que eu tento mais pegar para mim é, sim, alguns insights ali que um ou outro, mesmo que o cara sendo mentiroso, ele consegue te contar uma coisa interessante. Mas, por exemplo, num dos últimos que eu fui, falou lá, né? Encontro de incorporadores, tal. Eu falei assim, pô, vai ser um evento bacana. Acho que vale a pena eu ali, vou aprender com muita gente e tal. E na hora do café, eu comentei com você, assim, os palestrantes que eu conversei no café não fazia nem O início. 10% que eu produzo hoje de construção. Então, assim, você vê que tinha, às vezes, assim, um conhecimento, mas não tinha números ali, não tinha portfólio e tal. Então, não é que você não deva ouvir alguma coisa ou outra que ele esteja falando, mas tenta reforçar o que ele está falando, né, com outras pessoas. Exato. Pô, visita uma consultora top da sua cidade, ninguém vai fechar a porta para você ali, não. Né? Você viu ali uma placa ali da Caixa ali na obra, eu mesmo faço direto, agora que eu estou entrando no associativo. Pô, o engenheiro tá aí, ele é o dono, deixa eu entender mais ou menos como é que você está fazendo, tá tendo dificuldade com o preenchimento da PLS, etc. Seja humilde, né? Claro, humildade você só tem só a ganhar, né? Exato. Então, assim, nesses eventos, assim, é muito glamour e acaba que isso é do ser humano, você se torna ele importante ali, né? Não, eu tô ali no meio de tal pessoa, tal. Aí quando você vê, ela tá fazendo a primeira incorporação dela ali com um prédio de 8 unidades. Não tem problema nenhum. Mas mostra que você também está começando, né? Exato. Agora, se você chegar aqui, um dono de uma RV da vida e etc., aí você consegue comprovar que ele realmente fez aquilo tudo, né? Então, eu acho que a gente tem que saber muito que a gente tem que ouvir mesmo, né? O problema é você se vender como um grande que tá muito experiente e eu vou te ensinar todos os caminhos possíveis porque eu já fiz muito. E aí, de repente, é o primeiro ali, como você falou. Não tem problema ser o primeiro, mas não venda em que você tem essa expertise toda, porque você, de fato, não tem. Exatamente. Existe um movimento muito forte nisso, de construtores que fazem reforma ali ou constroem para terceiros e querem entrar na incorporação, né? Acho que tem muito evento focado para isso mesmo. Aprenda como é incorporação imobiliária, o que é uma SPE, o que é uma SCP. E as pessoas veem a incorporação imobiliária, pô, como que é isso? Aí, aproveitando esse gancho, eu queria te perguntar, cara, como que foi o seu primeiro projeto? A primeira casa, assim, quais as principais dificuldades que você passou, os aprendizados, sabe? Não, perfeito. Eu quero até voltar um pouco aí na seguinte situação, né? Gente, estejam preparados com essa parte jurídica e contábil. Eu falo que hoje até, né, ontem mesmo eu vi que, assim, situações que, né, de 11 anos de empresa lá em Santa Luzia, eu vejo que eu cometendo o erro ainda. Então, assim, saiba escolher uma contabilidade que esteja realmente no ramo, como as suas ali.
não dá má nota nesse tipo de coisa, porque se você pensa de fato em escalar e crescer, você tem que estar com o seu jurídico afiado, sua contabilidade afiada. Então, esse é um ponto que você não pode deixar de ter junto com você. É o maior investimento que você vai ter na sua construtora, né, na sua incorporadora. Aí, voltando à sua pergunta, Felipe, o que eu vejo no meu primeiro empreendimento foram 2 casinhas, né, geminadas, que é inclusive que eu recomendo para todo mundo fazer. Não precisa ser na sua cidade, que às vezes, por exemplo, hoje um lote lá em Belo Horizonte é muito caro, às vezes você não tem esse capital. Estamos indo para Santa Luzia. Então, assim, busque ao seu redor alguma área, às vezes, periférica ali e tal, não tenha preconceito com isso. Quando eu comecei a construir, por exemplo, lá no bairro Petrópolis, lá em Santa Luzia, algumas pessoas falam assim, que buraco, que é isso que você está construindo e tal. Só que eu aprendi de uma pessoa, né? E tudo vende. Onde mais não necessita adianta. também. Isso daí é igualzinho aquele ditado. Para todo par de sapato tem um pé para enfiar nele, né? Então fica tranquilo. Não fica com medo. Lógico, faz uma análise de mercado, vê a localização ali do terreno. Beleza, é um bairro mais simples. Isso. Encaixa o produto certo no local certo, porque não adianta também você construir 2 casinhas geminadas no Alphaville ali, meu amigo, quem vai olhar para você e falar assim, o que é isso aqui, gente? É um restaurante? O que é isso aqui? Então, não tem jeito, é um pet shop. Né? É a casinha com o meu barco, né? Exato. Então, assim, tem sim que fazer uma análise. Não é simplesmente achar que a viabilidade não é feeling, não. Então, assim, faz conta, começa pequeno. Franz, eu tenho 1 milhão aqui. Cara, faz um empreendimento de 200 mil. Nossa, mas eu vou demorar 6 meses aqui, por que eu já não gasto 1 milhão para fazer mais? Não, treina nesse. E foi o que eu fiz. O primeiro, né? Eu ia lá, carregava madeira, fazia aquele famoso... como é que chama quando o pessoal fala? O eu presa, né? Eu preso. Eu sou empresa de tudo, eu fazia tudo. Então eu carregava madeira, carregava caminhonete, cimento que desce, fazia tudo. E é assim que tem que começar mesmo, não tem jeito. Tudo bem, olha, eu sou já empresário, trabalho com outra coisa. Contrata uma mão de obra profissional, uma equipe de engenharia. Não, mas vão tomar demais meu lucro. Amigo, deixa eu te falar um negócio. Você não tem conhecimento nenhum. É a mesma coisa eu querer colocar lente no dente, sendo que eu não conheço, né? Não tem jeito. Então, assim, contrata a pessoa, contrata profissional, aprende ali, vê as dores que é, porque construir não é fácil. A gente trabalha com muitas pessoas com intelecto bem abaixo que o nosso. Então, assim, você tem que saber relacionar a sua dicção, como conversar com o pessoal. Então, isso você só aprende na prática, é convivendo ali. Então, vou te falar, foi muito sol na lomba aqui para ir aprendendo. Então, comecei assim, com 2 casinhas, depois fiz mais 4 casinhas, aí nisso, né, veio o primeiro investidor, e aí fui fazendo... a chegar a fazer até 51 casas por ano. E olha que você já tinha um apoio ali, né? Sim, Teu pai ali já tinha construído, já tinha uma história que você já podia utilizá-la, né? Claro, com certeza. Mas você construiu a sua ali, de algum modo. Muitos convidados reclamaram muito sobre mão de obra. Eu acho que no nosso país isso vem aumentando cada vez mais. Porque o filho do pedreiro não quer ser mais pedreiro, né? Ele segue uma outra profissão, assim. Tem alguns fatores, né, que eu colocaria aqui que isso daí está acontecendo, né? Um principal é o Uber, né? Uber, 99, enfim, esses aplicativos que de fato estão tirando essa mão de obra nossa, principalmente de ajudante, servente. Por quê? Hoje o cara ele faz ali 90, 110 reais o dia dentro da consultora, o ajudante, e ele pega a moto dele ali, ou até aluga a moto e faz 4 mil reais no mês, sendo que lá na consultora ele vai fazer 2,5. Mais cansativo ainda, né? Carregando tijolo e tal. Então, assim, hoje a gente está tendo que se desdobrar. E ainda o Brasil, ele é muito arcaico em aceitação dessa parte de tecnologia da construção civil. Então, assim, o steel frame já era para estar já anos-luz, já assim, vindo pesado. Que é o que? Uma construção limpa, uma construção mais rápida e tal, mas não adianta, a gente é atrasado nisso. Então vai demorar de fato, a gente ainda... Eu acho que só quando tiver mesmo perrengue de mão de obra assim, absurda, que é o que você falou, depois que os pais, os avós que eram pedreiro ali morrer, aí a gente vai ter que
o Brasil vai acordar, né? Vai acontecer uma situação como a pandemia, de repente, né? Exato. Bem extremo para poder evoluir em algumas coisas, como a gente evoluiu muitos anos em 2 anos de pandemia. Por isso que eu repito. Então, assim, eu sei que todo começo é árduo ali, é fazendo casinha mesmo. Às vezes começa um prédinho ali, mas com auxílio de engenheiro. Mas hoje, quanto mais você centraliza a sua mão de obra que você tem, que você suou ali para juntar uma equipe boa, faz aí sim um empreendimento maior, né? Se você tem aporte por trás, tem expertise, tem bons relacionamentos, boas pessoas ao redor, né? O jurídico, o contábil, já tem aquela estrutura ali. Eu sou assim, né? Eu sempre pensei grande, mesmo às vezes não sendo lá no início. Né? E até hoje, eu almejo, às vezes, eu almejo também ser maior ainda. Amém, amém. Só que, ou seja, eu prefiro ser pé no chão. Porque tem muita consultora aí, né? A gente tem casos, né? Você deve conhecer várias também, que prometeu demais e não entregou nada, né? Então, até os investidores também façam a leitura da consultora. Não vai cair em qualquer incorporação, porque hoje está muito na moda isso aí. Incorporação, até o açougueiro abre uma incorporação. Abre mesmo. Faz a SCP, vamos fazer a SCP. Mas não entende do processo. Aí, às vezes, contrata uma pessoa ali que não... Né, que é de má fé ali, não tem conhecimento, e faz um documento que a pessoa... Porque, assim, tá na moda isso, né? É o que você falou mais cedo aqui, né? Que a incorporação, ela tá com acesso... Você digita hashtag incorporação no Instagram, aparece 500 pessoas querendo ou mais, né? Muito mais. Então, não é... Parece simples, mas não é simples, não. O que a gente estava falando ontem sobre essa questão do investidor, né? Tem algumas empresas que estão fazendo um esquema de pirâmide na incorporação, utilizando aquele famoso caso da Incol, né? A maneira como o último cara não vai ter rendimento nenhum, não tem mais dinheiro, não tem empreendimento, não tem nem SPE. Então, as pessoas, elas precisam... Vai investir, entenda, né? Mais uma vez, né? A gente está sendo um pouco redundante aqui, mas o conhecimento do setor onde você vai investir é essencial. Para que você aporte seu dinheiro, para que não seja sua reserva de emergência, para que você tenha como cobrar, de fato, o conhecimento daquela pessoa que está te vendendo alguma coisa. Para que você não entre em assuntos onde a pessoa está sendo bem segura ali no que está falando e você olha e fala, mas isso aí não existe. Então, você não precisa entender a lei, o artigo e tal, mas isso daí não existe. Ou estou desatualizado, vou pesquisar amanhã sobre algo nesse sentido. Então, o conhecimento básico ele precisa ser colocado aí dentro da rotina do empresário. Acho que como um todo, né? E pensa no sentido de expandir. Você saiu das casas, tá indo pro prédio. E aí você falou que, de repente, lá em Santa Luzia não tem tanto essa dinâmica de morar em prédio. Como que você tá mudando de novo? Você fez esse estudo de viabilidade de novo? Tá vendo Então, tudo realmente você tem que ficar atento, né? Então, tem outras construtoras. A gente faz alguns prédios, só que prédios menores, né? De 8 unidades, 9 unidades. Então, assim, hoje lá já está tendo maior aceitação. E o que acontece muito Minha Casa Minha Vida hoje? Pelo menos para mim, tá? O produto Minha Casa Minha Vida hoje, aquele de entrada ali, eu construo faixa 3, né? Só para deixar claro aqui, que é a faixa, vamos falar ali dos ricos do Minha Casa Minha Vida ali. Hoje tem a faixa 4 e a faixa que estão querendo abrir a faixa 5 agora, né? Que são, na verdade, só para ter uma condição de compra melhor. Faixa 4 e 5, para mim, é só por conta disso. Então, vamos se tratando de faixa 3, que é o meu, a pessoa compra condição de pagamento. Então, ela não vai olhar seu apartamento, às vezes, ele vai estar com o porcelanato 74. Não, ele quer saber se vai ter preço. Entendeu? Porque ele tem que caber no bolso dele. Então, uma dica que eu dou também, né? Não vendendo meu peixe aqui da ConstruCash aqui, não. Mas é o quê? Você vai ter que realmente dar um jeito de ajudar nessa parcela da entrada do pessoal. Então, quando eu percebi que eu tinha que verticalizar, eu falei assim, eu vou fazer um produto mais barato, porque o apartamento ele ainda assim sai mais barato do que a casa. Só que o que eu vou ajudar aqui? Vou continuar ajudando na entrada do cliente, que é os 20%. Então, a título de exemplo, né? Se o apartamento ele custa 250 mil, 50 mil ele tem que ter de entrada. Vai descontar ali o FGTS, né?
para bater no valor da entrada, uma entradazinha que ele tenha, mas o restante você vai ter que dar um jeito para parcelar para esse cliente, para você fazer a roda girar. Então, o Minha Casa Minha Vida, quando você passa a verticalizar, ele te dá mais fôlego, né? De às vezes ter uma negociação. Às vezes eu perco um pouco na unidade, né? Aqui, mas eu tenho outras ali para diluir ali aquilo ali. Já na casinha, você fica mais apertado. Apesar de você fazer a obra bem mais rápido, esse giro de dinheiro é mais rápido, para verticalizar você tem mais facilidade na negociação no cenário de hoje, principalmente. Entendi. Então é por isso que eu enxerguei isso. Vi que estava tendo aceitação e que eu tenho mais poder de negociação na entrada. Com essa taxa de juros que a gente vive hoje, acredito que a tendência nos próximos meses é diminuir. Chegou em 15%, basicamente é o teto. E com essa taxa, muitas pessoas têm dificuldade para comprar, né? Então, as incorporadoras cada vez mais estão facilitando a forma de pagamento, igual você falou. E da ConstruCash, fala mais. Então, como que, na prática, assim, é um dinheiro que você empresta para os compradores ou para o investidor? Como que funciona? Então, Venda seu peixe, né? Câmera 2. Na verdade é o seguinte, o que ela faz? Ela é uma empresa de recebíveis, na verdade, de cobrança. Então, não tem... Eu não empresto dinheiro para minha própria consultora ou até para as consultoras parceiras que a gente atua com essa prestação de serviço. Então, assim, eu faço o controle todo recebível dela já com um suporte jurídico 100% por trás. Então, aquele negócio de você ter que ficar cobrando os outros, né? Amigo, você esqueceu de pagar a parcela tal. Então, assim, ninguém sofre com isso. A ConstruCash que faz essa situação como todo. Então, ela, obviamente, ela coloca uma correção nessa parcela. Então, vamos supor, nesses 20% aí, ela vai atribuir uma correção. Então, se era 20 mil para o cara pagar, ele não tem o dinheiro, esse 20 mil vai virar 25. Só no valor que ele está sendo cobrado ali, das parcelas que ele vai parcelar. Aí, no meu caso lá, ele parcela de até 30 vezes. E aí, nisso, tem uma correção ali. E eu, voltando, hoje o Minha Casa Minha Vida, ele quer uma parcela que cabe no bolso dele. Então, na hora que ele botou lá a parcela da Casa Bahia, do iPhone dele, etc., e do apartamento, coube ele bonitinho, vai comprar um imóvel com você. Então, a ConstruCash faz exatamente isso. Ela faz toda a parte de cobrança do cliente. Então, você que é o empresário, você que é o construtor, o incorporador, você isenta exatamente de ter que ter essa amolação de ficar cobrando os outros. O cara, ele ficou inadimplente ali no segundo pagamento, aí já toma suas medidas cabíveis ali junto com o jurídico. Então, tem essa facilidade ali. E outra, o construtor que contrata a ConstruCash, ele ainda ganha em cima disso. Então, se os 20 mil, que era o devido, né, ele virou 25, desses 5 mil de juros aqui, 70% vai para a empresa, para a ConstruCash, que é onde ela opera isso, os outros 30 mil vai para o consultor. Então, ele vai ganhar 20 mais esses 30%. Então, assim, para o construtor é maravilhoso, porque ele não vai deixar de ter essa cobrança chata aí, né? É chato. Nossa, é horrível você ficar cobrando os outros, né? Então, vai deixar de ter isso, vai ter um suporte jurídico por trás e ainda vai ganhar dinheiro com isso. Exato. E então, é remunerado pelo tempo. Perfeito. Porque exatamente. é o tempo do parcelamento. E uma coisa que eu falo, o que faz girar a empresa não é os 20% de entrada. Então, assim, se você quer crescer e escalar, é claro, os 20% faz parte do seu lucro ali do empreendimento. Claro. Perfeito. Só que o que vai fazer a roda girar é os 80%. Né? Então, se você hoje não dá facilidade para a venda, você vai demorar para escalar. Então, lá na minha empresa mesmo, na Franal, eu aceito carro, moto, papagaio, qualquer coisa eu tô pegando. Cachorro, aceito tudo. Cachorro na permuta, né? Velho. Então, assim, não deixa você ficar engessado. Tem gente que fica assim, não, eu só vendo só por 250 mil e tem que ser tudo... amigo, você vai ficar agarrado. Né? Por isso que hoje, os bairros lá que eu construo, né? Eu espantei muito consultor, porque hoje eu sou concorrente de mim mesmo, pra você ter ideia. Então, eu tenho que ficar, às vezes, travando empreendimento meu ali para lançar, porque senão esse aqui fica atrapalhando isso aqui na venda. Então, você tem que acompanhar o mercado e pensar assim, que o que gira a consultora é os 80%.
fique preso nos 20%, não. Isso daí você vai recuperar uma hora. Essa é a intenção do mercado quando o construtor mesmo, que não é incorporador ainda, ele quer entrar no mercado porque a margem da incorporação imobiliária é muito grande. Então, se você se prende nesses 20% e deixa de prestar atenção também no restante, talvez você toma, como dizem aqui, né? Toma pau, né? No final aí das contas. Talvez não é tão bom assim. Não seja tão bom assim. E, Francis, me fala uma coisa, cara. A gente falou sobre equipe também. Falamos sobre escassez que está vindo por aí. Qualquer dica que você diz aí pra galera, você já falou um pouco sobre essa questão da escassez, mas qualquer dica que você daria para as pessoas reterem as suas equipes, né? Porque hoje você tá com a facilidade ali de colocar todo mundo dentro de um canteiro só, você já viu que facilita isso por conta desse administrativo ali que é difícil. Mas, cara, o que você tem feito aí na tua construtora que você recomenda pra galera? Bom, para segurar pessoal, você fala de mão de obra direta ali, né? Mão de obra direta. Ou indireta também, né? Que você acaba terceirizando ali um pouco, né? Sim. Você tem acho que um empreiteiro que é seguro ali para você, que faz as tuas obras. Hoje, definitivamente, se você fica pensando em pagar o funcionário a dia, você corre um certo risco de ter atraso de obra e de perder esse funcionário. Então, assim, a minha estratégia hoje não é via de regra, até porque cada ano eu tive que usar uma ali, encaixou um certo tipo de estratégia, mas hoje, sem sombra de dúvida, é pagar o funcionário na produção. E com a falta que eu estava conversando aqui com o Felipe aqui, que ele atentou com o ajudante, por exemplo, o servente ali de pedreiro, o que eu faço muito é o quê? Pegar o valor do metro quadrado produzido, então vamos falar ali de alvenaria nesse exemplo. Então, se eu vou pagar ali R$20 o metro da alvenaria, por exemplo, eu já vou pagar com ele arrumando o ajudante dele. Então, quem paga o ajudante dele é o pedreiro. Então, isso daí já faz ou seja, eu crio uma situação onde que o pedreiro vai ganhar bem, só que ele que tem que trazer a mão de obra para ajudar ele. Então, eu já tiro já mais um peso das minhas costas. Fala assim, ó, ele que vai arrumar o servente. Então, se um dia tiver que chamar a esposa dele para ir lá trabalhar, ela vai lá, porque ele quer fazer dinheiro. Então, quando ele faz essa conta ali da produção, vou ganhar aqui R$6.000 no mês aqui, eu vou pagar meu ajudante ali 2 conto, por exemplo, 2.000, e ele que vai se preocupar com isso. Então, hoje a minha estratégia está sendo essa, é fazer, a gente tem uma tabela, né? Precifica ali o que é o metro quadrado, lógico, faz algo que seja justo ali, né? Que ele consiga, de fato, pagar esse ajudante dele. E é assim que eu estou fazendo. Isso está dando extremamente certo. Porque você tira aquela conversa do pedreiro chegar na obra numa segunda-feira, depois da sexta de pagamento, que o cara deu uma chumbada. Que não tem... Exato. Aí ele já fala assim, amigão, você vai trabalhar sim, porque eu quero fazer dinheiro aqui. Então, assim, e vira uma sociedade ali que você não precisa se preocupar mais. Porque o que acontecia muito, né, e acontece em algumas consultoras que eu vejo, que é o quê? Chegou na segunda-feira, tá só o pedreiro. E aí? O pedreiro vai querer carregar só a massa dele, não. Então, deixa ele criar a equipe dele, a microempresa dele ali, para produzir a situação da obra. Então, hoje eu estou utilizando essa estratégia, está funcionando muito bem. Que bom, cara. Uma boa dica aí pra galera. Sim. Eu acho que essa questão da mão de obra vai dar muita história ainda. Muita história pra mãe, como a gente vai ter uma escassez absurda aí. Vamos ver o que vai acontecer, né? O steel frame vai vir com força. Esse tal de mão de obra já deu muita história, né? Já aconteceu muita coisa. E aí eu já entro também nessa questão do steel frame, né, cara? Por que você acha que... Você acha que é cultural a não adequação disso? Ou será os órgãos, o CREA? Não sei se tem alguém ali que tá meio que governo em política, acho que a política... Não, ao meu ver, mais custo mesmo. Custo e receio. Porque hoje, como tá isso daí impactando não só no segmento da construção civil, mas em todos, que a mão de obra realmente está ruim ali, está difícil de encontrar e tal, é o tipo de construção que ela é uma construção que ela tem que ser treinada. E aí isso já tá difícil pro que o cara saiba um pouquinho fazer, quanto mais você querer pegar ele, botar na sala de aula e explicar para ele para fazer. Então, assim, sala de aula é o próprio canteiro ali, né? Então, hoje eu falo assim, às vezes o funcionário hoje, gente, ao meu ver é assim, desculpa até às vezes a ignorância, se alguns acharem aí, mas
ele faz a seguinte conta, não é o valor dele mais, que ele está preocupado se está ganhando mais ou menos. Ele faz a conta do que cabe no mês dele para ele usar. Quanto que eu vou precisar para tomar uma? Quanto que eu vou precisar para pagar a escola lá do meu... Escola não, né? Mas, enfim, para ter os custos dele mensal. E o que vai... Ele não pensa em sobrar dinheiro. Então, qual que é a conta que ele faz? Eu vou ter 600 aqui do Bolsa Família. Se o Francis me paga aqui 2.000, tá tranquilo. Se eu faço mais 1.000 por fora, tá tranquilo. Então, não é, às vezes, Fechou o o valor. mês. As pessoas têm mais de falar assim, você tá pagando pouco seu funcionário. Mas não é isso, não. O funcionário, ele tá... Essa cultura que eu tô tentando implementar muito também no meu funcionário, que é o quê? Na produção, ele fala assim, eu chego para ele, deixa eu te falar um negócio. Se você fizer aqui 30 metros de alvenaria por dia, que você dá conta, você já pensou que você vai ganhar 7.000 por mês? Então, eu tô tentando ajudar também nessa cultura, fazer isso. Fazer com que ele pense que ganhar mais dinheiro é bom para a condição de vida dele. Não é só ficar fazendo a conta que, 2.000 dá para viver, tá tudo certo. Depois ficar de perna para cima. Trabalhar com o freio de mão puxado, né? Exato. Então, assim, eu tô tentando implementar essa cultura de ter essas conversas justamente para a pessoa... Entender que existe uma vida fora da média, né? Exato. Da média das coisas. Então, aí, voltando um pouco mais na pergunta, eu acho que é isso. É difícil, tá difícil de você treinar ali o profissional e outro custo do material, ele não fica acessível, principalmente, por exemplo, Minha Casa Minha Vida sem chance, né? Mas eu acho que é um pouco disso. É mais a questão do treinamento com o profissional que tá sendo mais complicado. As medidas que estão sendo tomadas aí, né, que já tem até bastante tempo, mas hoje você vê mais, as formas de concreto. Que também é muito caro, você tem que ser já uma incorporadora grande para aguentar pagar, porque hoje um jogo de forma aí é 560 mil, que eu cheguei já a orçar. Então, assim, você tem que ter caixa. E essa forma, ela é por obra? Não, então, ela aguenta 300 desformas, essa que eu cheguei a orçar. Então, assim, você consegue produzir, vamos pensar numa casa em 300 casinhas. Quando você põe isso daí, o seu payback é pago rapidinho. Mas se você não tem lastro, inicial. não tá, às vezes, no associativo, etc e tal, aí você fica com esse trem parado, aí é um prejuízo, né? Entendi. Achei que era, achei que era muito mais cultural do que propriamente o mercado em si, sabe? Aquela história dos 3 porquinhos, sabe? Uhum. Se é de madeira, se assopra, cai. Se é de não sei o que, assopra, cai. E aí a alvenaria tá sempre ali, firme. Uhum. Achei que tinha um pouco mais disso. É cultural também, né? Mas... Não, é 100% só. Tá. E as pessoas têm preguiça de aprender também, eu acho que é um pouco disso. Porque já não é aquela mão de obra que você coloca lá e fala, aprende com fulano aí, e amanhã você já tá craque nisso e faz, né? Especializado. Sim. Precisa ter um conhecimento ali. E talvez melhore o mercado de mão de obra, porque terá que ser pessoas com um pouco mais de instrução para isso também. Porque vai ter que ler um manual, vai ter que ler algumas coisinhas ali que hoje em dia a gente sabe que é um pouco mais difícil pro mercado, né? Então, ser um pouco mais difícil. Para o empresário é maravilhoso. Você pensar que você consegue reduzir, né, às vezes até 70% do seu pessoal para produzir o mesmo tanto. Você pega, por exemplo, forma de concreto aí. Se eu tenho lá na minha obra lá 5, 6 bloqueiros lá fazendo a obra com alvenaria estrutural, na forma ali com 3 camaradas ali, eu faço o mesmo tanto. Às vezes, e numa velocidade até maior, né? Porque depois que você estruturar as formas todas, só vem a concreteira, joga ali, então é um cenário maravilhoso. Mas você tem que pagar o preço, né? Não adianta. Legal demais, cara. Ou, assim, Que aula, hein? uma aula mesmo de como você começa certo. E é possível você começar certo, começar pequeno. E hoje estruturar um negócio onde você já tem uma outra visão, uma outra estrutura, um outro conhecimento também agregado. E acho que tem uma pergunta aí que é uma pergunta secreta, né? Não, pergunta boa. Fala aí, manda aí. Fazendo um pouco do resumo da nossa conversa aqui. Voltando lá em 2011. Lá o Francis novinho. Sim. Começando aí na parte de obra, incorporação imobiliária. Se o Francis de 2011 estivesse na sua frente aqui, o que você falaria para ele? Fala, cara, faz isso, ou não faz isso, segue para outro caminho. Olha, eu acho que eu trilhei um caminho muito... Eu fui muito humilde em todas as situações. Então, eu não fui arrogante, sempre perguntei demais. Então, assim...
Eu acho que o que eu errei foi que eu falasse... eu fui muito desorganizado no início nessa parte, não da obra em si. Eu sempre quis fazer cada vez mais ali, então, como eu contei no início, né? Pegava 10, 15, 20, 30 mil para fazer mais obras. E eu acho que eu poderia ter feito, que é o que eu sugeri aqui também nessa conversa nossa. Faz uma ali, uma pequena ali tranquilo, aprende item a item, porque eu cheguei a errar muito ali em alguns processos. Às vezes, de querer fazer demais ali sem ter estruturado, até na parte ali do back-office ali mesmo, né? E às vezes posso ter tido perda de dinheiro ali, de material, que você queria correr com as coisas, queria entregar. De cabelo. Isso, exato. Aí você estressa sem necessidade. Então, eu falaria exatamente isso. Começa ali mais tranquilo, aprende, tenta automatizar ali o máximo possível o processo. Pega essas dicas com outras pessoas que já estão à frente de você. Isso é batata para qualquer coisa da sua vida. Você vai ouvir sua mãe pro resto da sua vida, sua mãe e seu pai, porque eles vão te amar pro resto da vida. Então, você tem que, né, atentar aos conselhos dele, mas de pessoas que fizeram coisas já, que estão à sua frente ali mesmo. Então, seja humilde, não tenha vergonha. Então, eu acho que é mais ou menos essa linha, assim, entendeu? É isso. Show de bola. Dica de milhões. Acho que a humildade também é uma boa dica, né? Não, total. Pra você seguir ali. Conhecimento e pau na máquina, né, meu? É. Trabalhar muito aí. Isso a gente, nessas últimas semanas, a gente viu uma frase que realmente faz muito sentido em relação a isso. Tenha muita pressa para poder plantar. Então, aprendizado, vai lá, trabalha. E tenha paciência para poder colher. Perfeito. Os resultados não vêm do dia para a noite, leva tempo. Leva. Nossa, falou com você que o negócio é da noite pro dia, meu amigo. Ou é pirâmide financeira, ou é loteria, que não tem jeito, não. Dobra o seu investimento também em 10 meses, também fica complicado também, né? Tem que desconfiar. E um ponto que é bom, às vezes, para fechar aqui, é o seguinte. A incorporação imobiliária, por isso você não pode ter olho grande mais. Não, tô vendo o cara ali, né? Você vê aí o pessoal falando. E acontece mesmo. Às vezes você vai fazer um empreendimento ali de VGV de 30 milhões e aí você vai, sim, apurar 3, 4 milhões. E é verdade. Só que você tá achando que o trem é fácil. Não é. Então, volto a repetir. Comece no pequenininho, mesmo que, a não ser que assim, amigo, você tem 10 milhões na conta já aí, você é um cara privilegiado, não precisa de investidor nem nada. Beleza, você vai contratar boas pessoas que conhecem pra caramba do assunto. E aí você paga ele e você vai ver o negócio acontecendo. Mas partindo do pressuposto de uma pessoa que tá começando ali, né, com pouco capital, etc. Cara, faz no pequeno. Não coloca a carroça na frente dos bois, não, porque senão você corre o risco de... E outra coisa, né? Até perdi aqui um pouco a fala, mas a gente tem mania de achar que se você correr demais, você vai chegar na linha de chegada mais rápido, né? Não adianta ir rápido na direção errada. Não adianta. Aí você querer abraçar o mundo, você acha que você tá ganhando muito. Exato. Antes da gente começar aqui, você falou um negócio que era verdade, né? Que tem hora que você tá trabalhando de graça. Você vê assim, nossa, caiu 100 mil, mas não valeu de nada aquilo ali, porque você estressou pra caramba e tal. 100 mil de remédio. Ué. Então, assim, você tem que fazer conta pra você, de fato, não ter o sentimento que você tá trabalhando de graça. Então, faz com calma que depois o negócio caminha e anda uma beleza. E outras, se junte-se de pessoas que vão te alavancar ali também. Vão te trazer conhecimento, que vão te arrumar alguns contatos, etc. Não tem... E aí não tem como dar errado, não. Acho que a frase que a gente pode finalizar isso aqui é: não existe um almoço grátis, né? É isso. Tem que trabalhar muito bem, tem que se envolver muito bem com pessoas ali e fazer as coisas certinho, que eu acho que a colheita vai vir, de alguma forma. Fala um pouquinho sobre a Franal agora. Quem quer seguir vocês, eu vou deixar as redes sociais aqui embaixo. Quem quer ser investidor, não sei se você abre também para terceiros ou só para as pessoas que você já conhece. Fala um pouquinho aí. Bom, o Instagram que eu tenho é Franal_Construtora. Né? A gente está começando, até tem pouco tempo, assim, vamos falar, deve ter 1 ano e meio. Mas isso aí foi uma coisa que eu pequei, inclusive, no passado. Eu tinha que ter me atentado nessa questão de rede social e tal.
Essa parte de investimento bancário pode sim estar me chamando até por lá mesmo. Lá tem as meninas que atendem. Se for uma demanda dessa, daí pode entrar em contato diretamente comigo. E pode ficar tranquilo que eu estou sendo bem assessorado aqui pela Cruz, né? Então, cada vez mais aperfeiçoando essa questão dos investimentos aí. Inclusive, cara, eu queria fazer uma última pergunta. É sempre a última da última da última. Mas assim, você nos conheceu pelas redes sociais. Você viu nosso Instagram lá, viu provavelmente o canal do YouTube também. Só uma curiosidade mesmo. Por que você escolheu assim a Cruz Contabilidade? Assim? Primeiro porque eu tenho um negócio de feeling ali que eu sou... Se eu chegar para você um dia e falar assim... Vamos supor, aparecer uma pessoa que assim... Eu não cola nessa pessoa não, que não dá certo. Eu tenho um sentimento desse rápido. Então, quando eu comecei a ver ali os conteúdos, ver a profundidade de conhecimento, ver que realmente não estava sendo uma coisa ali muito rasa, ou só para inglês ver, né? Que é o que a gente estava mencionando, que tem muita gente vendendo coisa, né, que não promete ali. Então, toda essa confiança que eu tive, primeiramente, claro, nos vídeos ali, acompanhando o Instagram, eu já me despertou, sim, um interesse. A partir do momento que me despertou o interesse, eu fui para a parte das reuniões, né, que a gente teve depois desse processo ali, e aí eu tive certeza da confiança que eu pude ter na empresa de vocês, né, na contabilidade. E, principalmente, o que como o mineiro gosta dessa aproximação, eu falei assim, cara, na reunião nossa de ontem, por exemplo, que foi presencial ali, me trouxe mais ainda uma segurança. Uma coisa muito importante que eu falei também com a Thaís ontem, a analogia, né, de querer explicar a linguagem ali de contábil, que é uma linguagem complicada. Então, assim, a paciência de querer explicar, isso daí é muito importante para todos os contadores aí, né, que você também está futuramente treinando, você já está, não sei. Então, já assim, estamos aí com a primeira turma. Isso é muito importante porque eu acho que a partir do momento que eu contrato uma prestação de serviço, é porque eu realmente não entendo de nada dela. Então, se você não vier com a linguagem que o seu cliente ali, ele vai te entender, você já está fazendo um mau serviço. Exatamente. Porque senão fica aquela coisa assim, então, até mesmo para ter aquele sentimento de tipo assim, pô, mas eu te passei toda a documentação, mas você nem me explicou o caminho das pedras. Então, assim, você fica até com aquele sentimento tranquilo de que a culpa não foi, às vezes, do empresário ou, às vezes, também da própria contabilidade. Então, assim, vocês estão de parabéns. Muito bacana a forma, fui muito bem recebido também no escritório de vocês. E a forma que vocês estão conduzindo a transparência ali dentro do Instagram, é nítido o profissionalismo que vocês estão tendo ali. Valeu, cara. Valeu. Era pra ter te perguntado ontem, eu esqueci. Eu falei, vou perguntar aqui agora. Bom, ficou público agora, né? Pô, agora faz o cortezinho e coloca lá. Mas obrigado, Francis. Muito obrigado pela sua presença, por topar, assim, em cima da hora, abrir os dados da sua empresa, a informação da tua empresa. Parabéns pelo crescimento também. A gente fica muito feliz em fazer parte disso tudo. Junto ali, né? Fazendo o dia a dia mesmo. Foram quase 5 horas ontem de papo sobre... Sim. A empresa, sobre como melhorar o que já está muito bom. Então, acho que é essencial isso daí. Parabéns mesmo. E obrigado mais uma vez, né, por estar aqui. Valeu. Não, obrigado vocês, tanto por hoje quanto por ontem também. Espero vir aqui mais vezes. E no próximo, a gente vai estar já pesado no associativo, que, inclusive, é o caminho que nós vamos trilhar daqui para frente, né? Exato. Então, agora, como se diz, subiu a régua, né? Isso aí, que assim seja. Francis, muito obrigado pelo seu tempo. Foi um prazer. E que seja o primeiro papo em podcast de muitos que a gente vai ter pela frente aí. Perfeito. Não, perfeito. Obrigado, viu, gente? E se você fez o quê, Felipe? Você chegou até aqui. Não fez viu essa conversa maravilhosa. Consultoria. E você ainda não se inscreveu no canal. Rapaz, tá errado. Seu Sérgio fica chateado. E a gente tá cobrando alguma coisa aqui, Thais? Gratuito, conhecimento gratuito. A gente fez muita questão, inclusive, desde que abrimos o nosso CNPJ, de que haveria sim um conhecimento gratuito sempre, porque o mercado é muito carente, né? Isso é um compromisso. Não é só venda, não é só... Não, compromisso. É conhecimento de valor. Está registrado aqui, inclusive, né? Compromisso, independente de onde chegarmos, o conhecimento gratuito ele vai continuar, porque o mercado ele precisa e merece também.
É É essencial. isso. Você falou, tá falado, gente. Então é isso aí. Curta o vídeo, comenta, compartilha com seu amigo, com sua amiga. Gente, muito obrigado. Até o próximo vídeo e tchau. Tchau, até mais. Valeu. Valeu.